Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as importantes informações. Ramatiz nos esclarece. O que é e como ocorrerá o fim dos tempos? O fim do mundo profetizado refere-se tão somente ao fim da humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de promoção da terra e de sua humanidade. Lembra um severo exame que, para os alunos relapsos e ociosos, representa muita calamidade. Mas de modo algum a vossa morada planetária sairá do rodopio em torno do Sol, onde também constitui importante âncora do sistema. Após a operação cósmica, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir maior equilíbrio, melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico já higienizado. As épocas de juízo final têm também por função ajustar a substância planetária para se tornar melhor habitar e, consequentemente, requerem seleção de almas com melhor padrão, necessário para sucessivas reencarnações em moradia aperfeiçoada. A eclosão desses acontecimentos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará, progressivamente, a elevação do eixo terráqueo. A influência magnética deste astro far-se-á sentir até que se complete a verticalização da posição Terra. Quando o eixo terráqueo estiver totalmente verticalizado, o planeta intruso já se terá distanciado do vosso orbe. Efeitos físicos sobre a Terra. As principais modificações que sofrerão os oceanos Pacífico e Atlântico, com as imersões da Lemúria e da Atlântida, que formarão então extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes, para melhores condições de existência da humanidade futura. É óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos, com elevação gradativa do eixo terráqueo. Os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos e, até o ano 2000, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. O degelo descobrirá à luz do dia as vastas regiões que se encontram refrigeradas e que conservam em seu seio vegetação luxuriantes e minerais preciosos, que servirão ao homem do terceiro milênio. Grandes reservas nutritivas, de muito antes da catástrofe da Atlântida, resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos não eram ainda regelados e que a Terra se situava em outras condições em relação ao seu eixo imaginário. O exílio no astro intruso, simbolizai esse astro num gigantesco aspirador magnético que deve efetuar a absorção dos detritos mentais que povoam e obscurecem a atmosfera etéreo-astral da Terra. Detritos esses que servem de barreiras e influências benéficas dos bons espíritos sobre o vosso mundo, assim como a poeira nas vidraças dificultam a penetração dos raios solares. Refleti que a verdadeira profilaxia num porão cheio de detritos imundos exige primeiramente a retirada do monturo, e não a saturação improdutiva do ambiente por meio de perfume. As substâncias deletérias aderidas às vidraças não serão removidas com água destilada, mas requerem aplicação de ácidos corrosivos. O seu papel é de atrair para o seu bojo etéreo astral todos os desencanados que se sintonizem com sua baixa vibração, pois, analogamente às limalhas de ferro quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados, ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e avaros. Encontrarão o cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o habitante desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas, mal consegue amarrar pedras com cipó, para fazer machados. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo e os desregrados,
ou os esquerdistas do Cristo, terão que abandoná-la, por lei natural de evolução. Ramatiz, o psiquismo do terrícola exilado, embora tenha sido considerado impróprio para que ele viva na Terra, motivo pelo qual terá de afastar-se dela, é considerado superior no planeta primitivo. O psiquismo do orbe inferior renovar-se-á sucessivamente, em sua qualidade primária, sob o mecanismo psíquico mais evoluído do exilado terrícola. No futuro, em certas horas de nostalgia espiritual, sentir-se-ão como estranhos no planeta, recompondo outra lenda parecida com a de Adão e Eva enxotados do paraíso, por haverem abusado da árvore da ciência do bem e do mal. E sob a mesma índole do que já se registrou na Terra, também surgirá no astro exílio uma versão nova dos anjos decaídos, rebeldes à luz divina, formando a gênese daquele planeta inferior. Ramatiz, segundo prevê a psicologia sideral, deverá atingir a 2/3 da vossa humanidade o total dos espíritos a serem transferidos para o astro de que temos tratado. Nova civilização e nova terra de paz. A vida sempre se reorganiza novamente, após as grandes comoções do orbe, a fim de se apresentarem novas oportunidades, mais eficazes, para o adiantamento das almas, que também pressentem a proximidade dos eventos importantes. O fenômeno da sucção incessante e gradativa, por parte do astro, não elimina ex-abrupto o ensejo das renovações, as quais ainda pertencem à responsabilidade pessoal dos próprios escolhidos para a direita de Cristo. Os que reencarnarem na Terra, no terceiro milênio, como candidatos a planos celestiais, não ficarão metamorfoseados em anjos imaculados, apenas porque seja higienizada certa porcentagem magnética do ambiente em que terão que viver. Eles serão escolhidos e agrupados pelas tendências simpáticas ao Cristo, mas terão que buscar a sua completa purificação, as disciplinas costumeiras das vicissitudes naturais do mundo físico e também de conformidade com o restante dos seus débitos kármicos. Apesar de apresentar à Terra satisfatórias condições de habitabilidade, a humanidade terrícola ainda não encontrará, no princípio do terceiro milênio, um panorama edênico e venturoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos e educativos, para a edificação de um cenário agradável à existência humana dos escolhidos. O êxito desejado não será obtido de modo ex-abrupto, mas sim no decorrer dos primeiros 2 ou 3 séculos, como fruto do entendimento entre as criaturas bem-intencionadas. Ao começo, quase tudo estará por fazer e renovar. As áreas menos afetadas, Ramatiz, as civilizações mais importantes, no próximo milênio, constituir-se-ão nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Algumas florescerão exatamente nas regiões onde atualmente se encontram os polos congelados, conforme já anunciamos, a fim de ser aproveitada a exuberância das reservas que surgirão à luz do dia e que se acham debaixo das camadas regeladas. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastroficamente pelas comoções geológicas, submersões de faixas litorâneas e pelas inundações inevitáveis, porquanto a elevação do eixo se processará gradativamente. No plano traçado pela engenharia sideral já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculos das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. Ramatiz, quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com os efeitos da loucura humana, no mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Até o final deste século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade, através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, conflitos bélicos e epidemias estranhas. O conflito entre o continente asiático e o europeu, já mentalmente delineado entre os homens para a segunda metade do século, com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica, comprovará a profecia de São João, quando vos adverte de que o mundo será destruído pelo fogo e não mais pela água, em virtude dos cientistas não poderem prever com absoluto êxito os efeitos de vários tipos de energias destrutivas,
que serão experimentadas para serem empregadas na hecatombe final, mesmo no período de paz e com o mundo exausto, surgirão estranhas epidemias, deformando, diluindo e perturbando os genes formativos de muitas criaturas, do que resultarão sofrimentos para as próprias gestantes. Mensagens finais. Ramatiz. As almas trazem impressas em sua retina espiritual as recordações dos acontecimentos dolorosos que já viveram de modo catastrófico e, além disso, recebem instruções, no espaço, sobre aquilo que está para acontecer. Todos vós estáis devidamente avisados dos próximos eventos dos tempos chegados. Conheceis, no subjetivismo de vossas almas, a sequência dos fatos que se desenrolarão sobre a crosta do vosso orbe. Não vos impressioneis, portanto, e aguardai, na rotina comum de vossas vidas, o dia em que o alto vos pedirá provas de amor, de bondade e de perdão. Em qualquer fim do mundo que ocorrer durante vossas existências espirituais, a vossa libertação só será encontrada na vossa absoluta integração nos postulados do Evangelho do Cristo. Embora nos preocupemos com a sequência dos próximos eventos trágicos, procurando explicá-los do modo compreensível às vossas mentes, cogitamos mais seriamente do conteúdo crístico do que mesmo do fenômeno astronômico, pois só o primeiro é que poderá diplomar-vos para as academias superiores do espírito. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória